Oi pessoal, tudo bem? Finalmente consegui voltar aqui para o canal. Recentemente nós tivemos alguns probleminhas de saúde, mas com a graça de Deus tudo está se endireitando. E hoje eu vim conversar com vocês sobre como eu faço para manter os meus hábitos de estudo e de leitura. Então, para começar, eu queria lembrar vocês que eu ainda estou lendo esse livro aqui, Criando um Segundo Cérebro. Eu estou lendo no meu tempo e, como eu comentei com vocês, a gente teve alguns problemas de saúde aqui em casa, então naturalmente tá tudo fluindo um pouco mais devagar, mas na página 70, o Thiago Forte ele traz uma reflexão sobre como para a gente conseguir manter um hábito, a gente precisa torná-lo fácil e agradável. E desde que eu comecei a fazer isso na minha vida, eu tive uma evolução muito grande nos estudos e eu superei os meus limites de uma forma que eu não imaginava que fosse possível. São coisas simples, mudanças simples que eu fiz, mas que transformaram completamente a maneira que eu estudo e também os resultados que eu tenho. Então, vou compartilhar com vocês aqui os meus segredos, o que eu faço para conseguir manter esse hábito e também para estar conseguindo superar os meus limites e ter bons resultados. Então, primeiro de tudo, tô aqui com o meu caderninho para não me perder e vou falar justamente sobre ele. Esse aqui é o meu caderno onde eu concentro todos os meus estudos e as minhas reflexões. Então, todos os livros que eu leio, eu anoto as minhas reflexões aqui, os destaques que eu faço do livro aqui. Não busco transcrever os livros, mas tem vezes que eu quero escrever muito e eu escrevo muito porque o caderno é meu, eu faço dele o que eu quiser. Eu tô livre aqui dentro para ser quem eu quiser ser, para pensar o que eu quiser pensar e para escrever o que eu quiser escrever. Eu não preciso mostrar ele para ninguém, então eu só mostro o que eu quero, sabe? Isso aqui é como se fosse literalmente um segundo cérebro meu. Então eu coloco tudo aqui, tudo. E eu sinto que tem sido tão melhor usar um caderno, inclusive esse aqui eu comprei na Shopee. Ele não tem um acabamento maravilhoso, acho que ele foi R$18 ou 20, mas ele tem me servido bem e é bem pequenininho, sabe? As marcas de dedo. É bem pequenininho, então eu consigo ter uma certa mobilidade com ele e eu acho ele bonito, né? Ele é preto, básico, então é isso, ele tem um elásticozinho aqui, mas ter um caderno para poder concentrar esses meus estudos tem feito eu relembrar como eu aprendia muito mais quando eu estava na escola e usava caderno do que quando eu passei a utilizar os meios digitais para aprender. Então, por exemplo, eu tenho as matérias do ensino médio no caderno até o segundo ano do ensino médio. No terceiro ano, eu passei a usar o Google Docs, né? Tinha caderno também, mas muita coisa foi no Google Docs por causa das aulas online, então eu só digitava e às vezes só copiava e colava slide, colocava lá. E eu lembro de pouquíssimas coisas que eu aprendi dessa forma, mas eu consigo lembrar até hoje de coisas que tem no meu caderno. A memória fotográfica, né, pra mim, ela funciona muito bem com cadernos. E eu gosto muito de papelaria, então assim, eu sou uma entusiasta de deixar o caderno bonitinho, sim, porque é agradável, é bonito de se ver e eu aprendo muito mais dessa forma. Claro, sou muito prática. Nesse caderno aqui, eu escrevo as minhas reflexões com lapiseira. Então, assim, né, tem tempos e tempos. Tem tipo de coisas que eu faço mais práticas, tem tipo de coisa que eu gosto de enfeitar um pouquinho, sim. E assim, não é nem nada muito demorado, porque com os anos eu fui aperfeiçoando a minha letra e tudo ficou muito mais fácil, né? Mas demandou bastante para conseguir aprender e criar o meu alfabeto, né? A minha caligrafia. Então, assim, eu sinto que eu tenho aprendido muito mais a usar cadernos e usar um caderno só tem sido bom porque eu consigo correlacionar os conhecimentos de diversas áreas e produzir um conhecimento único. E refletir sobre temas que às vezes a gente não enxerga muita associação. Então, essa é uma dica maravilhosa, ter um caderno para concentrar todos os seus estudos. Eu estava fazendo nesse caderno aqui, que era um caderno que eu tinha em casa, e eu ainda vou dar uma utilidade para ele. Ele tá aqui com algumas anotações ainda, mas eu consegui comprar um caderno na Shopee, bem baratinho, como eu falei para vocês, e eu tô usando ele porque ele é bem menor e ele é mais prático de carregar. E eu também tava tendo problema com esse aqui por conta das folhas. Ai, meu Deus, a primeira folha tá lisa, então
Ó, de tipo assim, a gente ia acabar às vezes escrevendo e puxando, sabe? E aí eu tava com medo dele começar a arrebentar aqui. E aí, enfim, mas eu ainda vou dar uma utilidade pra esse caderno, quem sabe um projeto específico ser realizado nesse caderno aqui, vamos ver. Mas enfim, estou com esse aqui agora. E aí, a segunda coisa, ter um caderno para desentulhar a mente e organizar o dia, os compromissos futuros que anda sempre comigo. Então, eu também comprei na Shopee esse caderninho aqui, porque o meu que eu usava pra isso antes, ele acabou. Eu acho que eu já até cheguei a mostrar pra vocês. Esse aqui, eu gostava tanto desse, mas eu não consegui comprar outro dele. E aí eu comprei esse aqui, que é quase do mesmo tamanho, até um pouquinho menor. Eu preferia um pouquinho mais largo, tô sentindo diferença. Mas, enfim, esse aqui acabou. E agora eu tive que comprar outro, então eu comprei esse combinando com o outro. Deixa eu fechar a gaveta aqui, porque senão ela me atrapalha. Tem um quebra-cabeça aqui embaixo de mim pra caber tudo. Oh, meu Deus do céu. Foi. Enfim. E aí eu comprei esse aqui. E aqui eu coloco tudo. Ele anda comigo como se fosse um bloco de notas do meu telefone. E aí eu ando com ele, com a lapiseira. E aí eu faço aqui lista de compras. Eu já transferi de um pro outro, né, a minha lista de desejos de livros. Então, assim, se eu tô lendo um livro e a pessoa indica um livro que eu acho interessante, eu anoto aqui. Porque aí eu vou formando essa lista e depois, conforme eu for podendo comprar, né, eu vou vendo essa questão. Aí eu também tenho tarefas que eu vou fazer depois, que aí eu marco com esse marca páginas aqui, ó, que eu comprei na Amazon, que é assim. E aí eu coloco aqui pra sempre ficar à mão, né? E aí eu também tenho minha lista de tarefas diárias, compromissos futuros, listas de mercado. Mas é interessante que a minha mente, por vezes, ela fica um pouco assoberbada, né? Não é assoberbada a palavra. Um pouco agitada demais, sabe? Com tanto de informação que a gente tem acesso. E por mais que eu esteja tentando reduzir o acesso a tantas informações, às vezes a gente fica mesmo com muita coisa na cabeça. E ter um lugar que você já sabe que você pode depositar todas as coisas que estão na sua mente para conseguir pensar depois, ou já resolver mesmo no papel, tem coisas que a gente precisa externalizar para conseguir visualizar de outra forma e conseguir resolver. Tem sido muito bom. E aí, esses dois cadernos aqui têm sido ótimos para isso. A terceira dica que sempre me ajuda é ter ao meu lado o meu cesto com livros. Então, eu comprei um cesto na Daiso e eu coloco ele sempre perto de mim, com os livros que eu tô lendo atualmente, com esses meus cadernos, com o meu estojo. Então, se eu quiser estudar na sala, eu estudo. Se eu quiser estudar no quarto, eu levo pro quarto só esse cesto e consigo estudar tranquilamente também. Se eu quiser sair, eu consigo pegar os materiais que eu vou usar com mais facilidade, porque eles já estão separados aqui. E eu não preciso ficar procurando no meio dos outros livros, então isso facilita bastante, otimiza o tempo de estudos e eu meio que já começo adiantada nos estudos porque eu não preciso ficar pensando muito em onde estão os meus materiais, como eu vou estudar, não, já tá tudo ali, já tá tudo pré-organizado na minha mente, então isso facilita bastante. E a quarta dica é que eu tenho leituras que eu me obrigo a fazer todos os dias, que são as leituras de cunho espiritual, seja leitura espiritual, leitura do Evangelho, enfim. São leituras que eu me obrigo a fazer todos os dias, busco fazer sempre que possível. Mas eu tenho outras leituras que eu faço de maneira mais livre. Então, eu tenho vários outros livros que eu estou lendo, né, que são as minhas próximas leituras, ou leituras que eu já comecei, e eu leio o que eu tô com vontade de ler naquele momento. Quando eu parei de ser muito sistemática com isso de, não, eu vou ler livro de tal tema em tal dia da semana, isso melhorou em 1000% a minha relação com a leitura, porque eu voltei a conseguir pegar um livro e ficar lendo ele, sabe? E meio que devorar um livro, sabe? Eu tinha parado de fazer isso porque eu tinha delimitado, não, eu vou ler tal tema na segunda-feira. E aí, se eu tava com vontade de ler outro livro, eu não podia ler, porque eu tinha que ler aquele tema. E aí eu tinha que avançar em todos os livros juntos, sabe? E ler 10 páginas do livro, enfim. Eu geralmente faço, assim, sessões de estudo com tempo, caso eu veja que vai cair bem naquele dia, né? Porque, na verdade, o meu tempo é delimitado pela soneca do meu filho, só quem sabe quanto ele vai dormir é Deus, porque nem ele mesmo sabe.
Então, assim, eu não consigo muito delimitar tempo, né? Mas eu leio o que eu tô com vontade de ler naquele momento. Vontade é uma coisa muito. É, é complicado, né? Porque nem sempre a gente tá com vontade de fazer alguma coisa. Mas sempre que eu sinto que eu tô a fim de me aprofundar em um assunto, eu vou nele. Agora, se eu não sinto que eu tô a fim de me aprofundar em nada, eu dou uma lida, pego um livro e começo a ler, e aí vou tendo ideias, e às vezes eu pego um livro e, não quero ler esse hoje, aí eu pego outro. Enfim, eu vou fazendo isso mais livre, porque me ficar muito presa a essas questões de, não, só posso ler tal livro em tal dia e tanto tempo, isso estava me limitando muito. Então, eu mudei minha relação com os livros dessa forma e eu tenho lido muito mais do que quando eu tinha essas delimitações. Surpreendentemente, tá? Não esperava que fosse ser assim, mas está sendo bom demais ter essa liberdade de ler, né, mais tranquilamente. A quinta coisa, eu pulei a quinta na minha lista, gente. Eu fui direto pra sexta. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu não botei tudo na quarta. Eu tinha notado aqui também que eu tenho muito mais vontade de ler. Eu anseio muito mais esse momento de leitura do que quando eu tinha tudo muito planejado. Então, se tornou de fato algo mais leve, né? Mais agradável pra mim. Então, eu fico ansiosa pelo momento que eu vou ler, porque é uma leitura que, tipo assim, eu fico pensando, meu Deus, eu quero muito ler esse livro aqui. Vamos lá, vamos terminar, vamos descobrir o que tem nele. E tem sido realmente muito bom. E a quinta dica é manter um ambiente, ou mais de um, já preparados para o seu estudo. Então, assim, você saber onde você pode estudar na sua casa e como você vai estudar nesse local. Então, por exemplo, eu tenho uma mesa aqui na sala para eu conseguir estudar enquanto meu marido trabalha no quarto, mas no geral aqui é o lugar que eu mais fico, porque meu filho fica aqui brincando, eu fico estudando, então isso facilita bastante o processo. Mas eu também consigo estudar no sofá, muito tranquilamente eu leio no sofá. E eu também consigo estudar no meu quarto. E eu acho que é só isso. Sim, aqui em casa é só isso. Mas assim, esses ambientes estão, na medida do possível, sempre prontos para que eu possa chegar e estudar. E junto com a dica do sexto, isso otimiza e facilita demais, porque eu não perco tanto tempo com isso e consigo focar nos estudos. Eu ouvi o choro do meu filho. Mas, enfim, eu vou lá ver se ele tá precisando de alguma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Foram coisas que realmente transformaram a minha relação com os estudos e se tornou muito mais fácil tornar disso um hábito de maneira incrivelmente agradável para mim. E eu espero que das dicas que eu dei aqui vocês consigam tirar algo de bom para a vida de vocês, para conseguir também transformar essa relação com os estudos, que é algo tão bom que a gente pode ter nos nossos dias, na nossa vida, traz tantos frutos bons e realmente muda muita coisa. Bem, espero que vocês tenham gostado. É isso, até o próximo vídeo.